Olá, bom dia! Estamos ao vivo aqui no YouTube. Eu vou abrir aqui rapidamente uma live no Instagram para chamar a galera para vir para cá, né? É difícil migrar as pessoas do YouTube pro. Olá, pessoas! Bom dia! Eu abri aqui essa live no Instagram só para avisar que eu estou ao vivo no YouTube. Eu sei que é mais fácil aqui no Instagram as pessoas assistirem as lives, né, os conteúdos, mas é para avisar que eu estou começando aqui no YouTube, já estou ao vivo no YouTube, e a gente vai falar um pouquinho sobre literatura, debater algumas questões de mulheres negras. Estou aqui com vários livros que eu vou ler algumas passagens, a gente vai debater juntos. Mas não vou fazer isso aqui no Instagram, vou fazer aqui no YouTube, que eu já estou online começando também, tá bom? Então, abri aqui só para avisar que a gente está ao vivo no YouTube e que o link para acessar a aula que vai começar agora no YouTube está nos meus stories. Então, se você for aí no meu último stories, tem o link lá, Roda de Literatura, e a gente está começando agora, tá bom? Bom dia, Thaís, vem para o YouTube, que eu vou fechar aqui no Instagram. Beijo, beijo, gente. Vejo vocês. Fui. Bom, fechei ali a live do Instagram. Tinha inicialmente pensado em propor, né, fazer uma conversa pelo Instagram, mas aqui no YouTube a gente fica mais à vontade, a gente consegue compartilhar os slides, falar um pouco mais do conteúdo que eu pensei. Então, bom dia a todos e todas. Vou dando um tempinho aqui para ver se entra mais alguém. Nossa perspectiva aqui hoje é comentar algumas obras de algumas mulheres negras e pensar quais são as contribuições que essas obras fazem para a gente pensar as nossas relações, para a gente pensar a sociedade, para a gente pensar a história, para a gente pensar a memória. Então, essa é a nossa perspectiva aqui. Essa é uma ação, um projeto que foi aprovado no edital Cultura Presente nas Redes 2 da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Então, é uma ação que foi proposta no ano passado, né, para ser executada agora, nesse momento, com esse intuito de trazer juventude, né, falar para as escolas, para o ensino médio. Então, eu convidei algumas escolas, não sei se todo mundo vai conseguir entrar hoje, mas, de qualquer maneira, essa aula vai ficar aqui, gravada depois para acessar, para debater também, para comentar, né, para quem não conseguiu estar aqui agora, obviamente, sábado de manhã, às vezes é complicado, mas, em especial, né, é uma aula muito ampla, para que muitas pessoas consigam assistir e compreender, mas com esse foco, né, de olhar, assim, né, da juventude, olhar para mulheres negras e a gente conseguir ler mais mulheres negras. Então, eu trouxe aqui, a gente vai comentar 4 autoras e falar um pouquinho da estrutura, daquilo que elas falam em suas obras. Eu estou aqui sozinha no estúdio, então eu vou tentar ficar ligada entre os comentários e o que vai aparecendo aqui para a gente. Então, antes de tudo, esse projeto conta com o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2. Eu vou começando, já fiz o chamamento lá no Instagram para a galera migrar para o YouTube. Eu vou apresentando os slides aqui, conversando um pouquinho com vocês. A ideia é que eu apresente aqui, né, a proposta de conteúdo que eu trago, né, os debates que eu entendo que são importantes de se fazer nessa ação. E depois eu abra e veja comentários, né, veja perguntas. A proposta de uma roda, né, quando eu propus ela, a gente ainda estava assim, no auge da pandemia, então pensei em ser online para que a gente pudesse ter a presença de mais pessoas, né, não aglomerasse. Então, acaba que nesse momento as pessoas já estão se encontrando pessoalmente. Então, talvez no momento em que eu propus, né, para agora, tem aí uma diferença, né? Mas ainda assim essa aula vai ficar aqui. Então, eu vou dar início, vou ficar de olho aqui nos comentários, né, para de alguma forma quem quiser falar qualquer coisa que seja, mesmo que seja um comentário, não é só pergunta, né, uma colocação daquilo que imagina, fiquem à vontade. Então é isso, esse é o projeto Leituras Negras, né, que vai trazer um pouquinho do olhar da obra literária de 4 mulheres negras, 2 brasileiras e 2 africanas. Bom, para começar, quem sou eu? Eu sou Karine, sou cientista social,
pela Universidade Federal Fluminense, mestre e doutoranda em Sociologia Política pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, e acho que há 10 anos já militante do movimento negro e também engajada em outros projetos sociais. Então, sou professora, né, professora mestra. A minha pesquisa, né, tudo que eu trabalho dentro das ciências sociais nesse momento vai de encontro a debater a carreira de pessoas negras, né, indivíduos negros em cargos de destaque e liderança. Então, a temática racial, né, se apresenta na minha vida em diversos momentos. Então, essa é o que eu pesquiso hoje. Mas, em especial, também sou uma amante da literatura e é o que a gente vai caminhar aqui nessa ação de hoje. Bom, já dei uma introdução, né? Mas por que é importante falar de literatura e do trabalho de mulheres negras? Mais à frente a gente vai passar alguns pontos, mas é compreender que esse conteúdo, né, o trabalho que as mulheres negras apresentam, eles fazem com que a gente tenha um olhar mais direcionado, um olhar diferente para a produção. Né? A gente vai entender nos próximos slides, né, o que eu estou chamando de olhar diferente para a produção, né, como é que a gente lê os signos sociais, como é que a gente lê o que as obras podem nos entregar, às vezes com um olhar muito colonizado, às vezes com signos que não dialogam com o que essas mulheres estão apresentando para a gente. Então, esse é meu ponto de partida para a gente caminhar nessas obras. E aí, qual que é a contribuição das mulheres negras para a produção literária e social? Na verdade, as contribuições elas são muito diversas, né? Eu tenho uma amiga que é do campo da literatura e ela sempre fala que a gente precisa ler a literatura primeiro como literatura, né? Como a obra que foi construída. E depois entender e retirar esses processos sociais que a gente vai identificar nessas obras. Então, antes de entrar propriamente no conteúdo específico dos livros que eu quero comentar aqui, eu queria falar um pouquinho da estrutura, né? Por que a gente vai ler Mulheres Negras e como é que a gente consegue extrair do conteúdo dessas mulheres questões para pensar, né? Vida, para pensar denúncia, né? Para pensar as estruturas e propor novas formas. O primeiro ponto que eu trago é a ideia da mulher universal. Bom, repetindo, não consigo ver quem está entrando, né? Quem não está, então, mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas, bom dia. Essa aula é ao vivo, mas vai ficar gravada também, para quem não conseguir assistir. Eu estou de olho aqui nos comentários, então quem quiser ir falando, né, colocando questões, né, fiquem à vontade ao longo aí da minha fala. A proposta é que eu apresente aqui o conteúdo e, ao final, eu abro aqui para ler, né, os comentários, para entender como é que essas questões reverberaram aí para vocês. Então, né, como a proposição aqui era fazer um chamamento principalmente para a juventude, né, para fazer a leitura dessas obras, para interagir com mulheres negras, eu vou trazer algumas questões que eu acho que são, inclusive, aproveitáveis em termos de vestibular, né? Como é que a gente vai fazer um Enem, né? Vai pegar uma obra para fazer uma interpretação, e quais são as formas que a gente pode ler essas obras, né? O que é que a gente consegue extrair. Então, essa é a minha prerrogativa aqui inicial. Então, antes da gente entrar nessas autoras, eu vou falar o seguinte: a ideia da mulher universal. O que significa a gente pensar a mulher universal? O que significa a gente pensar que existe um único tipo de ser mulher no mundo? Significa que há uma produção, uma estrutura que vai dizer para a gente que ser mulher é algo muito específico. E essas especificidades, geralmente, elas partem daquilo que a gente chama de padrão, né? Então, mulheres brancas de classe média, mulheres que têm acesso, são que, historicamente, vão ditar para a gente o que é ser uma mulher. E aí a gente volta lá nos Estados Unidos, 1750, 1800, por ali, não lembro agora com riqueza de detalhe o ano, né, em que isso acontece, mas antes da gente pensar feminismo, antes da gente pensar tudo que a gente entende hoje, né, pelo debate de gênero, já havia uma série de mulheres que pensavam, né, que falavam a respeito de por acaso eu não sou uma mulher? Como assim eu não sou uma mulher se eu não me identifico, né, com essas insígnias, né, que a gente entende que é ser mulher? Então, uma pensadora, né, que hoje eu coloco aqui, né, e compreendo, né, como uma grande pensadora que nos ajuda a desmistificar, né, há muito tempo
essa ideia do que é ser mulher é a Sojourner Truth. Eu não sei o quanto, né, vocês têm conhecimento da Sojourner, quanto ela é clara, enquanto, enfim, quem conhece, mas a Sojourner Truth foi uma mulher ex-escrava, né, ela foi escravizada no contexto dos Estados Unidos, e aí numa grande conferência começam, uma conferência de gênero, né, para debater e para falar sobre mulheres, começam a identificar o que seria uma mulher, né? Uma mulher é aquela em que precisa de ajuda para subir numa carruagem. E aí ela pega a fala e ela começa a descrever que ela é uma mulher que não tem essas insígnias, que não está circunscrita, né? Que não está identificada nessas características que chamam de que é ser uma mulher. Então a Sojourner no contexto aí entre 1700 e 1800, não vou lembrar a data, fico devendo aí para vocês essa data, mas é uma mulher que nos movimenta a pensar, mas espera aí, o que é ser mulher, então? Se isso que você está dizendo que é ser mulher não dialoga com quem eu sou, né, não dialoga com o que eu... com a forma que eu estou no mundo, eu não posso me identificar como uma mulher. O discurso dela tá fácil da gente encontrar na internet. Eu devia ter trazido uma partezinha aqui para a gente ler, acabei não colocando aqui na programação da aula. Mas é importante de procurar, vou colocar aqui no chat o nome dela, para vocês, para quem tiver interesse depois de procurar mais sobre a Sojourner Truth. O discurso dela inclusive, tem uma interpretação bem bacana também, que a gente consegue achar aqui pelo YouTube. Então, eu botei no chat. Foi. Botei no chat para quem quiser procurar. Então, a Sojourner é essa mulher que nos faz essa movimentação, né? Que vai pensar, mas espera aí, quem é que pode ser mulher, então, né? Se esse signo não combina com quem eu sou. Um outro ponto que eu acho que é muito importante para a gente entender as obras literárias, né? A gente já tem um pano de fundo para interpretar essas obras, vem de uma questão trazida por uma socióloga indiana, que é a Gayatri. Ela, junto com Grada Quilomba, né, o livro da Grada Quilomba, Memórias da Plantação, também fala muito sobre isso, né? Outras autoras brasileiras também trazem essa questão, que é uma pergunta da seguinte maneira: pode a subalterna falar? Qual que é essa movimentação, né? Por que a gente está questionando, pode a subalterna falar? Isso parte do lugar de que é autorizado a contar as histórias? Quem é que é autorizado a pensar e construir a memória, a história, a sociedade? Então, obviamente, né, nós vivemos em sociedade, sabemos que há muitas questões em que a gente vai pensar a desigualdade, em que há essa estrutura que não é equilibrada, e aí, de repente, a gente vai acessar esse discurso e vai acessar a ideia, né, do que seria essa estrutura desigual, muitas vezes a partir do olhar de pessoas que não estão nesse campo da desigualdade. A gente não autoriza que indivíduos que estão mais marginalizados falem e contem suas histórias. Então, as perspectivas, né, que a gente vai identificando no mundo em relação a quem é que pode contar como uma história aconteceu, quem é que pode falar, né, o que é uma desigualdade, quem é que pode dizer o que é uma mulher, geralmente são estruturas contadas a partir de um único indivíduo, né? Essa ideia da mulher universal, ela, de alguma forma, dialoga muito com a ideia também de um indivíduo universal, né, de um homem universal. Então, esse homem que é branco, rico, né, o homem que ganha o espaço de poder, o homem que pode legitimar o que é verídico e o que não é, e a gente vai construindo, né, esses estereótipos do que é possível. Então, essa autora, né, eu li ela muito a partir da Grada Quilomba, no livro Memórias da Plantação, ela faz esse movimento, né, de dizer, mas espera aí, quem é que está contando essa história, né? Qual é o ponto de vista que essa história está apresentando? De alguma forma, essa ideia de pode a subalterna falar dialoga muito também com o que a Djamila, né, foi uma das autoras que propiciou esse diálogo no Brasil a respeito do lugar de fala. Eu acho que a gente, de alguma forma, lê muito errado, né, o que é um lugar de fala, né? A gente, pelo menos os discursos que eu vejo na internet, eles estão muito colocados num lugar assim, o meu lugar de fala é aquele que impede o outro de falar. Não é isso que a gente está dizendo, a gente está dizendo que nesse organismo social, nesse lugar em que há muitas diferenças, nesse lugar em que há diversidade,
é permitido e é necessário que a gente considere os diferentes pontos de vista. Senão a gente está lendo o mundo, a gente está fazendo uma interpretação do mundo que é puramente interpretada a partir de um determinado signo. E muitas vezes esse signo em nada dialoga com quem nós somos. Então, o movimento que a Gayatri traz para a gente, que a Grada Quilomba também traz, como pode a subalterna falar, é um movimento que chega, de alguma forma, nisso que a Djamila traz dos pontos de vista, e que eu também vejo um grande intertexto com o que a Bell Hooks fala na teoria feminista da margem ao centro. Esse é um livro também muito revolucionário para mim, quando a Bell Hooks coloca que uma visão de mundo, né, a maneira como a gente interpreta as relações, a maneira como a gente entende o que é certo ou errado, a maneira como a gente entende o que é possível, a maneira como a gente entende o que é belo, tudo isso é construído a partir de um olhar específico que não considera a diversidade, que não considera as mulheres negras, as mulheres com deficiência, as mulheres trans. Então, o Teoria Feminista da Margem ao Centro vai dizer é necessário para nós estarmos num mundo mais amplo, coletivo, não sei se acolhedor é a palavra, mas um mundo que respeita os indivíduos, é necessário que tudo isso que permeia a margem, tudo isso que não está posto como colocado no centro como espaço de poder, né? Tudo isso que não está legitimado como possível, venha caminhando, né, para o centro. Então, uma forma da gente ler o mundo de maneira mais ampla é a gente considerando não apenas o olhar do homem branco, mas o olhar da mulher negra, o olhar da pessoa com deficiência, o olhar da mulher trans, é a gente construir uma forma de traduzir o mundo que carregue um pouquinho de cada uma dessas perspectivas, né? Então, esse movimento, né, de fazer com que vozes historicamente silenciadas consigam colocar os seus pontos de vista, eu acho que é muito interessante para nos fazer pensar, né, a respeito de qual é o ponto de vista com o qual eu leio o mundo, qual é o ponto de vista com o qual eu faço, legitimo, né, quem são ou quais indivíduos podem ter algum tipo de respeitabilidade moral, quais são os indivíduos que eu olho e dou credibilidade, né? Então, a relação de credibilidade, que tem a ver com o reconhecimento que eu vou falar agora, e a relação de reconhecimento, elas estão interligadas nesse lugar, né? Nessa perspectiva de se eu tenho uma única forma de ler o mundo, se eu tenho uma forma pequena, né, de interpretar o que acontece no mundo, obviamente eu vou excluir alguns indivíduos dessa forma. Tem um comentário aqui, Djamila já falava, o outro do outro, perfeito, Sara Barros. Não só a Djamila, né, falava do outro, a Grada Quilomba também traz isso no livro dela, em Memórias da Plantação. O que é o outro do outro? Bem lembrado. Quando a gente fala da perspectiva gênero, homem e mulher, a gente compreende, né, lá atrás, e aí é algo que as mulheres negras têm uma contribuição muito grande para quebrar esses estereótipos, que é a gente compreender o seguinte: o lugar social do homem, ou melhor, o lugar social da mulher, ela é dada a partir de uma perspectiva biológica. Então, qual é a função da mulher? A função da mulher é a função do cuidado, né? A função, isso, obviamente, não concordo com isso, né? Estou dizendo qual é a interpretação que a gente faz dos lugares sociais historicamente. A gente coloca as mulheres no lugar do cuidado, na economia do cuidado. Então, como essa mulher, e aí é uma leitura tão limitante da perspectiva de ser mulher, que se as mulheres podem gerar uma vida, logo elas já estão com uma função social, né, que é o de ser mãe, de gerar vida, logo de cuidar, né, da casa, da família, essa constituição de família, essa constituição de uma ideia de amor romântico que é base do capitalismo, né? Então, mulheres cumprindo uma função do cuidado dentro dos seus lares para que homens ganhem o espaço público. Então, essa mulher, ela vira o outro. Porque o que é o indivíduo? Quando a gente fala o que é indivíduo, a leitura do que é indivíduo, do que é poder, do que é possível, é dada por aquilo que é homem, branco, de classe média, né? Todas as insígnias que constituem a relação de poder. E quando a gente olha para a mulher, ela é o outro. Né? E aí, enfim, é uma discussão muito bacana de ser feita, que é como a gente vê a obra das mulheres, a contribuição das mulheres, sempre numa perspectiva identitária. Então, assim, a gente tem produção literária. Aí a produção literária é feita por homens, brancos, geralmente. Produção literária identitária.
aí tem mulheres negras, né, mulheres negras. Então, a ideia de um identitarismo é que faz esse deslocamento do outro, né? Então, um indivíduo que é o indivíduo universal, que é o indivíduo que pode determinar o que é poder, determinar o que é sociedade, determinar o que é legitimado, o que deve ser colocado à margem. E aí vem o outro, que é a mulher. O que é o outro do outro? São as mulheres negras. E essa é uma percepção que o feminismo inicialmente não faz, né? Por isso a ideia de uma mulher universal. Então, esse movimento que as mulheres negras trazem muito para dentro do feminismo está alocado nesse lugar de, quando se fala de mulher, essa discussão que se faz de mulher não contempla a diversidade que é ser mulher no mundo. Então, a gente tem esse outro, né, que parte do homem, que é o indivíduo, o outro, que é a mulher, e o outro do outro, que é a mulher negra. Então, autoras negras como a Djamila, a Grada Quilomba, vão fazer essa movimentação, né? Vão dizer, olha, a coisa está tão descolada da realidade que a gente está tão numa lógica marginal que a gente é desumanizada constantemente, né? Então, a ideia de subalternização, ela está muito ligada à ideia de desumano. É esse indivíduo que eu olho como o indivíduo identitário, o indivíduo que não é humano, né? Que não pode dialogar com a gente numa perspectiva ampla e que pode apresentar formas de ser no mundo. E aí, nessa primeira parte aqui da aula, né, para finalizar essa primeira parte, eu venho com as perspectivas do reconhecimento social. O que é a ideia de reconhecimento social? Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Nancy Fraser, e que traz a perspectiva do reconhecimento, e ela também fala de redistribuição, né? Acho que é muito importante falar. Eu vou colocar aqui, né, algumas autoras e falar de literatura, mas é muito difícil a gente falar de questões sociais, a gente colocar mulheres negras nesse caminho, sem que a gente faça um diálogo com as estruturas econômicas, né? E como é que essas mulheres são sustentáculo de uma estrutura desigual, né? Como é que as mulheres negras ali no fundo dessa cadeia hierárquica, com o seu trabalho, né? Então acho que não tem como deslocar a divisão sexual do trabalho, o papel e o lugar das mulheres negras nessa divisão, para a gente conseguir ler reconhecimento, a ideia da subalterna, para a gente ler mulher universal, classe precisa estar articulado com gênero sempre. Então, o que a Nancy Fraser traz para a gente, coloca em relação às perspectivas do reconhecimento social, ela traz também numa perspectiva de redistribuição. Mas não é o que a gente vai falar aqui hoje. Né? O que é reconhecimento social? É uma teoria que vai dizer que não é apenas nós, e eu acho que, de alguma forma, a internet, os debates militantes que se difundiram, né, nas redes sociais, falam muito das mulheres, numa relação, das mulheres negras principalmente, numa relação de somos mulheres guerreiras, somos mulheres que construímos a nossa trajetória e a gente resiste, e isso não é mentira, obviamente. Mas eu queria que a gente pensasse o seguinte: a nossa trajetória sozinha, né, nesse imbróglio social, nessa sociedade que é muito diversa, nesse organismo social, a nossa trajetória sozinha, ela não nos dá uma perspectiva de respeito. Então, é preciso que o outro que convive comigo, é preciso que os outros que convivem nessa sociedade me legitimem como um indivíduo que merece respeito. Então, é preciso que, ao redor e no lugar em que eu componho, o espaço que eu vivo, né, o espaço que eu, enfim, estou produzindo enquanto um ser social, é preciso que o olhar desses indivíduos ao meu redor seja um olhar que me reconheça como alguém que merece respeito moral. Então, eu acho que a perspectiva do reconhecimento, ela dialoga muito com a questão da subalternidade, porque quem é que merece respeito moral? Né? Quem é que, para quem que a gente olha e a gente traz confiabilidade? Qual é a palavra que tem confiabilidade? Né? Qual é a palavra que é legitimada? Então, mesmo que nós, enquanto mulheres negras, estejamos traçando perspectivas, estejamos colocando a nossa visão de mundo nos espaços que a gente compõe, é necessário que essa movimentação seja uma movimentação geral. É necessário que os indivíduos ao meu redor reconheçam que eu, sim, tenho uma contribuição a fazer. E essa contribuição, ela não se parece, né, em nada com essa
com esse olhar padrão de ler o mundo, nessa forma de ler o que é certo e errado, né? Quem é que pode estar em determinados lugares, quem é que não pode. Né? Então, essa é a contribuição maior das mulheres negras. Então, essa é uma perspectiva que eu trago sempre quando eu estou falando de reconhecimento, quando a gente está falando de empoderamento, né, que é uma outra palavra que ficou muito clássica, né, nas redes sociais, né? A gente vai falar de empoderamento sempre numa de mulheres empoderadas são essas que se colocam, né? São essas que se aceitam de alguma forma, mas eu acho que a perspectiva do reconhecimento nos traz essa ideia das necessidades afetivas que a gente tem, né? De ser validado. Não sei se validado é exatamente a palavra aqui, mas a gente está dentro de um meio social em que a minha existência ela não vai ser questionada, né? A minha existência ela traz uma atitude positiva do outro para comigo. Então, é impossível, né, a gente ter ganhos positivos dentro da nossa luta se a gente não considera que essa é uma luta extremamente estrutural e uma luta que vai trazer, né, vai dialogar com todos esses pontos. Então, antes de partir, né, para as autoras, essa é a contribuição que eu queria trazer dessa análise de o que é que essas mulheres, em tempos diferentes, em momentos diferentes, né, com histórias diferentes, conseguem nos trazer e como é que a gente consegue ler essas mulheres para além de, obviamente, se envolver na história, né, isso que eu acho que isso é muito importante, se apegar aos personagens, né, que a gente lê nos romances, mas quais outras denúncias a gente consegue retirar desses lugares? Penso que isso é muito importante, né, e volto aqui a dizer, quando eu pensei essa aula, pensei muito para a juventude, né, para aproximar a juventude da literatura feita por mulheres, mas também de trazer assim, como é que a gente consegue ler essas obras que muitas vezes caem, né, nos vestibulares, que estão dentro do conteúdo programático de algumas escolas, como é que a gente consegue ler para além do que essa história está dada ali, né? O que é mais que sai e que a gente consegue interpretar a partir disso. Então, esses são os meus pontos iniciais. E aí eu trago aqui 4 autoras e muitas contribuições que elas vão nos fazer sempre a partir dessa lógica que eu trago, que é a perspectiva de reconhecimento, a ideia de a subalterna que fala e que propõe, né, e que dialoga, e também a ideia de desmistificar essa mulher universal que pensa de uma única maneira. E aí eu começo com a Scholastique Mukasonga. A Scholastique, ela nasceu em Ruanda, de etnia Tutsi, isso é uma informação importante. Atualmente ela reside na França, tem 66 anos, e a Scholastique, ela é uma sobrevivente dos massacres que aconteceram em Ruanda na década de 90. E ela só é uma sobrevivente desse massacre porque ela consegue, né, uma bolsa de estudo e ela sai de Ruanda antes do massacre acontecer. Mais precisamente, o massacre em Ruanda acontece no ano de 94, 1994, mas antes disso já há ali nesse território alguns signos que vão fazer diferenciações ali étnicas. Né? Por que eu falo da importância de entender que ela é uma Tutsi, né? De etnia Tutsi? Eu não sei o quanto é familiar, né, para quem está aqui assistindo. O meu primeiro contato com o massacre de Ruanda foi num filme chamado Hotel Ruanda. Eu assisti ainda no ensino fundamental, se eu não me engano, no ensino médio, acho que foi no ensino fundamental, para fazer alguns debates sobre diferenças étnicas. E eu fiquei muito horrorizada, né, com o que o filme retrata, a maneira como os indivíduos começam um grande massacre, né? Então, vizinhos que matam vizinhos, maridos que matam mulheres, né? Há relatos de que isso aconteceu. Então, maridos hutus, né, da etnia Hutu, que mataram mulheres por serem de etnia Tutsi. Assim, então, é um grande massacre que acontece e que está marcado na história de Ruanda. E aí são conflitos políticos. Então, Ruanda é de maioria de etnia Hutu, são os Hutus, e de minoria Tutsi, mas durante um tempo, né, é a etnia Tutsi que comanda, né, politicamente Ruanda. Então há ali uma briga política que vai se derramar, né, entre esses indivíduos, né, não só nas lideranças políticas, mas também entre esses indivíduos. Né? Então
tudo que eu tinha visto até ler esse romance da Escola Chique falava muito de um olhar documental. Então, assim, uma história documental, né, que trazia as informações específicas do que aconteceu em Ruanda. E aí eu li pela primeira vez esse trabalho da Escola Chique Mukasonga. Foi um grande amigo que me trouxe, né, um grande amigo que me apresentou a Escola Chique, me fez um convite para eu debater a obra da Escola Chique Mukasonga, né, de maneira a também trazer esses pontos sociais, né, o que é que a gente identifica da Escola Chique Mukasonga dentro das relações, né, assim, dentro do que é possível em Ruanda. E aí ele me fez esse convite, é um amigo que tem um projeto muito bacana chamado África na Literatura, e aí eu tive esse contato com ela. Quais são, né, as contribuições que eu compreendo que a Escola Chique Mukasonga traz para a gente nesse livro? E aí, voltando, né, para a gente ler aqui, para além, né, do que o romance está trazendo, para a gente ler os pontos, né, que são importantes para a gente refletir. Então, um dos pontos que para mim ficou muito assim nessa perspectiva dessa obra é essa ideia de lugares da memória, né? O que são lugares da memória? Dentro do campo da história, tem um historiador, né, Pierre Nora, que ele vai debater a ideia dos lugares da memória. Ele não é meu objeto de estudo propriamente, mas já tive contato com a obra do Pierre, e ele vai dizer o seguinte: se não houvessem esquecimentos, não precisaríamos consagrar os lugares da memória. Então, eu penso que a contribuição que a Escola Chique Mukasonga traz, não só para a literatura, né, mas para pensar Ruanda, para pensar esse povo, né, a diversidade que acontece nesse povo, é movimentar essa ideia de documentar esse lugar da memória. Eu lembro que a primeira vez que debati essa obra, me relembrou muito, no intertexto com o Brasil, a seguinte compreensão. Aqui no Brasil, quando a gente começa a abrir os documentos da ditadura, e vai ter comissão da verdade, é muito comum que os movimentos sociais, né, os lugares em que eu estive, com as pessoas que estavam estudando, né, a ditadura e estavam abrindo esses documentos, a gente ouvia muito os movimentos sociais dizerem para que nunca mais, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Então, essa é uma frase que ficou muito clássica quando a gente vai debater essa memória, né, aqui no Brasil. E quando eu começo a ler esse romance, esse livrinho aqui, desculpa, Escola Chique Mukasonga, quando eu começo a ler esse romance, me remete muito a essa frase, que é para que não se esqueça e para que nunca mais aconteça. E aí, para mim, assim, a grande contribuição do romance Baratas é que ele é um romance autobiográfico. Então, a autora vai trazendo, ela é uma sobrevivente desse massacre. Então, ela vai trazendo o olhar dela sobre tudo que aconteceu, né, em Ruanda. E aí, o bacana que ela traz, assim, a gente fala muito do massacre de Ruanda na data de 1994, mas ela vai construindo essa história, que é uma história de separação no próprio território, que acontece muito antes. Então, tem um momento que ela chama, né, o grupo, a família, né, o grupo para qual ela é alocada, de os despossuídos, né, que são os indivíduos que são expulsos das suas casas, expulsos das suas terras, que começam a ser ilhados de alguma forma, né, dentro do território em que eles vivem, né, e vão sendo retirados desse convívio social. Então, até o massacre acontecer, há uma série de perspectivas que vão colocando esses indivíduos, né, alocando esses indivíduos para um lugar marginal, mais marginal. Então, eu acho que é muito revolucionário o que a Escola Chique Mukasonga faz, porque ela traz uma obra romance, né, toda narrativa, né, e não só uma coisa documental, né, não só uma obra documental, não só um debate ali que vai colocar como foi o massacre, né, como é que era o regime político, como é que essas relações se davam ali no meio. Mas ela traz o olhar dela, que é de uma menina que é salva porque ela ganha uma bolsa de estudos, ela vai estudar numa escola, num liceu, e aí e ainda no liceu, né, também tem a relação das etnias, mesmo sendo um liceu específico para as mulheres, né, mulheres tutsis e mulheres hutus vão ter seus conflitos, e ela consegue depois ir para a França, então ela se salva, mas ela perde toda a família. Assim, é uma obra, né, das que eu vou apresentar aqui hoje, das que eu vou falar aqui, eu recomendo
muitíssimo a leitura. Eu fiquei muito presa nesse livro. Eu separei aqui um trechinho do livro, né, para ler e para a gente entender como é que ela conta essa história. Abre aspas. E pelos buracos da chapa, descobrimos uma coisa que nos gelou de pavor. Os militares desciam, em grande número, para o lago Ciarroja, arrastando corpos que pareciam marionetes desarticulados. E entre eles reconheciam os vizinhos, Racumbunca e seu irmão. Eram jovens, não tinham nem 20 anos, e todos os corpos que eram arrastados eram jovens, homens jovens, serpentes, baratas, iniense, que era preciso eliminar por medo que se tornassem perigosos. Nem todos eram cadáveres. Alguns ainda se mexiam e gemiam. É muito forte, né, ler, assim. É um livro difícil de ler, no sentido de que cada página traz alguma coisa muito violenta, assim, né, nesse sentido de como desumanizaram, né, os indivíduos a esse ponto. O livro chama Baratas porque as pessoas da etnia Tutsi eram chamadas de baratas, né? Então, ela fala aqui Iniense, na língua, né, de Ruanda. E aí ela vai apresentar essa história, né, numa perspectiva que é solidificar um lugar da memória, né, debater e trazer esse lugar da memória a partir dessa lógica de que no passado, trazendo a experiência do passado para o presente, que a gente vai relembrar e entender que esse tipo de desrespeito, né, para não ser aqui mais profunda, né, porque acho que para além de um desrespeito, há desrespeito de vários tipos no que acontece em Ruanda. Então, que esse tipo específico de desrespeito não volte a acontecer, para que a gente lembre e para que isso seja uma documentação a partir do olhar de uma pessoa que viveu diretamente isso, né, que é sobrevivente desse grande massacre. De alguma forma, a Escola Chique Mukasonga dialoga com isso que eu trouxe no início dessa exposição, sobre a ideia da mulher universal e a ideia do quem pode falar, quem é que pode construir uma história. Né? Então, o pode subalterno falar é sobre isso. Se a Escola Chique Mukasonga não fosse uma sobrevivente, né, escritora, né, que trouxesse esse olhar e esse romance, que foi traduzido para várias línguas, se ela não faz esse movimento, como é que essa história é contada? A partir de que lugar essa história é contada? A partir de que lugar essa memória é reivindicada? Então, o que a Escola Chique faz, né, dentro de uma perspectiva literária, é também uma ferramenta social, né, para se pensar esses lugares. Então, guardem aí essa informação, vou passar para a próxima autora. Estou vendo que tem gente aqui entrando, gente saindo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, bom dia. A gente começou aí umas 10, acho que já tem uns 30 minutinhos que a gente começou. Então, eu sou a Karine, para quem não me conhece. Isso aqui é uma ação, né, aprovada no edital Cultura Presente nas Redes 2, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, hoje, eu estou trazendo aqui pontos de vista, trazendo obras, e a proposta dessa roda é que quem está assistindo, né, comente, né, traga questões também, né, porque isso é a perspectiva de estar em roda, né, para debater literatura. Como a minha formação aqui é em ciências sociais, eu estou trazendo qual é a contribuição dessas autoras, né, que nos movimentam a pensar sociedade e a pensar a maneira como a gente lê, né, as estruturas. E aí, né, como a proposta aqui é misturar Brasil e África, fazer esse intertexto Brasil e África e em contextos diferentes, eu trouxe uma outra autora que eu gosto muito, que é a Riane Leão. A Riane é uma autora mais contemporânea. Eu conheci a Riane através da internet. Então, ela começa a ficar famosa na internet quando ela divulga e publica, né, os escritos dela, né, o que ela faz, e também quando ela cola pela cidade de São Paulo os lambes. Né? Lambes são esses cartazes, né, que a gente tem uma cola específica que são colados em muros e postes, né, pela cidade. Então, a Riane começa a ficar famosa nesse meio, né, principalmente no Instagram, né, então, por isso uma perspectiva muito contemporânea, e aí ela lança o primeiro livro dela, que é Tudo Nela Brilha e Queima, é esse aqui, que eu amo. O segundo livro dela é Jamais Peço Desculpas por Me Derramar. Então, a Riane é jovem, é uma mulher nascida em Cuiabá,
mais radicada na cidade de São Paulo. Ela tem 33 anos e aí ela começa a ganhar, né, espaço na mídia, participando em São Paulo, né, dos slams, né, que é essa poesia cantada, dos saraus, e também colocando a sua poesia, né, colando pelos muros da cidade. Quais são as contribuições que a obra de Riane nos apresenta? Primeiro, né, para a gente ler, né, como uma amiga minha da literatura sempre fala, vamos ler a literatura como literatura, em primeiro lugar, e depois fazer esse debate de quais são as contribuições que a gente pode retirar dessas obras. Então, eu destaco aqui na Riane a poesia, então ela é uma poeta, os livros que eu tenho dela são livros de poesia, autonomia, reconhecimento e empoderamento. No início aqui dessa exposição, eu falei das perspectivas de reconhecimento social, dessa ideia de que a maneira como nós nos reconhecemos é necessário que os indivíduos ao meu redor também me reconheçam e dialogue com essa ideia de um respeito, né? Então, eu preciso me reconhecer, mas eu não gosto muito da palavra validada, mas eu acho que para ficar claro aqui, talvez seja mais bacana ser usado, né? Mas que a sociedade ao meu redor me valide como um indivíduo que pode usar a palavra, como um indivíduo que tem uma contribuição a ser feita. Então, poesia, autonomia, reconhecimento e empoderamento. Por que autonomia? Tudo que a Riane faz, eu acho que é um processo muito bacana que ela faz, que é humanizar a mulher negra. Essa ideia, né, que eu não comentei no início da aula, quando eu falava da ideia de uma mulher universal, de que as mulheres têm uma única forma de contribuição, e aí uma companheira, Sara Barros, colocou aqui da Djamila, falando do outro. Essa mulher que tem uma única contribuição, via de regra, é uma mulher branca, e aí vem a mulher negra, que é uma outra mulher, e tem outras contribuições a serem feitas, mas, sobretudo, mulheres que são desumanizadas, mulheres que estão na perspectiva do isso aqui que essas mulheres estão fazendo é puramente identitarismo. É muito difícil a gente pegar, por exemplo, uma Bell Hooks, com teoria feminista da margem ao centro, e ler o livro da Bell como um livro de teoria social. Então, a categoria em que se colocam as mulheres que produzem são categorias que vão ser lidas nessa forma de um movimento identitário, algo que elas estão inconformadas e elas querem expor, nunca é uma contribuição literária, teórica, que faz com que a gente tenha uma perspectiva mais ampla para ler, né, o mundo e ler as situações. E eu acho que a Riane faz isso muitíssimo bem na obra dela. Ela humaniza porque ela fala de dor, ela fala de amores, ela fala da reconexão conosco, e ela não faz isso sozinha. Eu coloquei ali empoderamento, mas queria debater e abrir aqui, né, um debate sobre empoderamento. Acho que as redes sociais, de alguma forma, trouxeram a ideia, né, e a lógica do empoderamento, de que empoderamento é uma coisa individual, de que, principalmente as mulheres e as mulheres negras, elas se tornam empoderadas quando elas começam a se colocar, como elas fazem isso que a Riane fez, né? Vai para a rede social, escreve, fala, esta é a minha obra e esta é a minha poesia. De maneira autônoma, a gente lê que isso é empoderamento. Mas as perspectivas, né, que trazem uma teoria do empoderamento vão dizer o seguinte para a gente: não é possível haver um empoderamento que não é coletivo. Então, eu só posso falar em empoderamento, eu só posso falar nessa autonomia que o empoderamento traz, se eu estou, de alguma forma, atrelada à perspectiva do reconhecimento social. Eu, Karine, mulher negra, não posso chegar aqui e dizer que há um empoderamento meu individual se, estruturalmente, enquanto mulher negra, a estrutura social ainda me marginaliza, ainda me coloca no lugar da margem, ainda deslegitima a contribuição que temos para fazer. Então, gosto de debater empoderamento, mas trago essa análise e penso que a Riane faz isso de maneira muito ampla na obra dela, porque ela nunca fala só de si. Ela traz um conjunto de mulheres nas perspectivas que ela apresenta. A poesia dela fala de ancestralidade e fala de as outras que caminharam até aqui para que eu pudesse construir e caminhar também. Então, eu acho que isso é importante de se perceber na obra da Riane, na poesia da Riane, e, sobretudo, perceber essa diversidade de ser mulher e de ser mulher negra, que é um dia eu alegre, né? Um dia eu estou
com raiva, um dia eu transformo essa raiva numa produção, numa poesia, e eu queria dizer que eu não romantizo isso, né, essa lógica de que mulheres negras são guerreiras, né? Não é por opção, né? Nós queríamos viver a vida de forma plena, né? Nós queremos ter uma vida em que não seja necessário guerrear. A gente quer estar numa vida em que a nossa autonomia, né, e que nós sejamos respeitadas, né, a nossa autonomia seja respeitada e nós sejamos respeitadas também. Então, essa lógica de colocar a mulher sempre na perspectiva de é guerreira, olha como ela é maravilhosa, mas esse guerreira muitas vezes termina apenas no olha que contribuição identitária essa mulher tem para colocar. E nunca é, olha que poesia nova, que traz uma nova forma de pensar as relações e o mundo, essa mulher tem para colocar. Então, eu acho que esse é um movimento que a Riane faz. Eu separei 2 poesias, eu gosto de todas, mas eu separei 2 para ler aqui. A primeira é do livro Tudo Nela Brilha e Queima, e o nome da poesia é Identidade. Ela diz o seguinte: foi uma mulher negra e escritora, de pele e alma como a minha, que me ensinou sobre os vulcões e sobre os tumultos dentro do peito, e sobre a importância de ser protagonista, nunca segundo plano. Se você encostar a mão entre os seios, vai sentir os rastros de nossas ancestrais. Somos continuidade das que vieram antes de nós. Então, acho que essa poesia da Riane traz um pouquinho disso que eu acabei de trazer, né, de colocar como ela movimenta, né, para a gente a lógica de um empoderamento que é coletivo, né, a lógica de um movimento, né, que é coletivo e que é proposto. E tem uma outra que está no livro Jamais Peço Desculpas por Me Derramar, da Riane também, que ela diz o seguinte: de que valerão meus escritos, se outras não falarem, não se contarem, não dançarem, não se manifestarem, não protestarem, não se erguerem? De que valerão meus escritos, se eu me esquecer de direcioná-los para aquelas que engolem silêncios em seco, que escondidas oram ao impossível, que no ônibus, às 5 da manhã, fecham os olhos e sonham rumos, que focam em tapar os vergões, que nunca soltaram do peito os leões, que estão habituadas a vestir inseguranças. Eu que agora tenho a voz audível, não falarei por ninguém. Convidarei para virem ao meu lado, para não deixarem se apagar ou desencorajar. De que valerão os meus escritos se eu não convocá-las, se eu ignorar de onde vim, se eu parar em mim? Eu amo essa poesia, eu me arrepio super toda vez que eu leio, que é essa reivindicação que ela faz, que é uma reivindicação totalmente coletiva, que é do que vale a produção literária que faço, do que vale a poesia que faço, se ela não é uma reivindicação coletiva do lugar dessa mulher negra, da autonomia, da necessidade da gente pensar novas formas de construir a poesia. Né? Eu acho que, dentre as autoras todas que eu selecionei aqui para a gente conversar hoje, todas elas fazem, né, esse diálogo e essa contribuição para a gente sair dessa lógica universal de pensar a teoria, de pensar romance, né, de pensar o gênero literário romance, de pensar poesia, para pensar a maneira como essas mulheres escrevem e contribuem, se diferencia, sim, e é uma maneira outra de pensar, né, as relações. Então, eu, particularmente, sou muito, muito fã da Riane. Eu acho que ela lançou o 3º livro recentemente, eu ainda não tive contato. Então, fica aí a dica também para procurarem ela no Instagram e verem como ela apresenta, né, a produção dela. Eu disse que eu ia aqui apresentar, né, as obras, né, fazer as discussões que eu entendo serem interessantes, depois abrir o chat, mas eu já estou vendo aqui alguns comentários, né, e como é uma roda, eu vou já ler. Acho que eu vou colocar aqui na tela. Será que dá para colocar? Da Dilma Negreiros, falando excelentes dicas de leitura. Obrigada, Dilma. Sara Barros dizendo, sim, a mulher em muitas obras são meio que excluídos ou colocadas em segundo plano. 100%, né? Isso acontece muito quando a gente vê, por exemplo, filmes e histórias que tem, às vezes, uma protagonista branca e aí a melhor amiga dessa protagonista é negra. E aí a mulher negra, ela é sempre colocada como aquela que tem uma perspectiva de subserviência ou de serventia. Então, é a mulher que, aqui no contexto de Brasil,
né? O desrespeito moral às mulheres negras está muito colocado numa perspectiva desumanadora, desumana de serventia. Então, é a mulher que serve, única e exclusivamente. Tem um ditado, né? Tinha um ditado que historicamente falava isso, do branca para casar, mulata para relações sexuais forçadas. Então, branca para casar, mulatas para certas violências e negras, eu não lembro o final do ditado, mas era algo que dava esse sentido da subserviência. Então, a gente vê as mulheres, né, o papel das mulheres sendo atualizado na sua serventia. Então, é muito comum que a gente visse histórias em que a mulher negra ela é o segundo plano, ela é amiga da protagonista e ela é uma amiga que serve, ela é uma amiga que está ali para apresentar bons conselhos, está ali para tapar os problemas que essa protagonista traz, né? Isso também é uma denúncia apresentada na literatura de mulheres negras, né? Outra contribuição aqui da Sara, eu acho que é uma contribuição que vem aí do último comentário, né? Sobre como as mulheres negras são colocadas nessa perspectiva de segundo plano, né? E como é muito essencial que a gente faça esse movimento, né? E compreenda o movimento que a Riane traz, compreenda o movimento que Scholastic Mukasonga, lá no contexto dela, em Ruanda, na verdade, agora na França, ela mora na França, mas ela escreve sobre Ruanda, como é importante emergir, né, esses lugares da memória e essas formas novas de pensar o mundo e as relações. Vou seguir aqui, gente, mas quem quiser ir comentando também, a gente vai trazendo as contribuições aqui, que acho que é essa a ideia de ter uma roda, né? Então, essa né, Riane, procurem lá no Instagram, que tem sempre postagens muito reflexivas que são muito importantes. A terceira autora que eu trago é a Leonora Miano. A Leonora também foi um convite de um grande amigo, um amigo do Níger, que tem esse projeto África na Literatura. E aí ele me convidou para fazer um debate, né, para debater sobre a obra da Leonora Miano. E aí eu li Contornos do Dia que Vem Vindo. Eu tenho tantas coisas para falar assim desse livro que são tão incríveis, né? E aí volta, né? A ideia dessa roda é a gente conseguir extrair o que essas autoras estão colocando para a gente. E esse olhar treinado, não sei se treinado é a palavra aqui. Quando a gente lê uma obra, a gente sempre lê essa obra com as nossas perspectivas, né? A gente sempre lê essa obra com o que nós acreditamos ser, né? Importante, eu acho que isso é o fundamento ali da maior, talvez, né, da literatura, a gente, de fato, trazer a nossa perspectiva. Mas a Leonora, ela faz tantos intertextos que a gente tem que estar tanto atento, assim, para perceber. Então, ela é nascida em Camarões, também radicada na França, né, mudou-se para a França em 91. Ela tem 49 anos. O trabalho dela aborda questões de raça, colonialismo, questões relacionadas à invisibilidade das minorias na França, atualmente, né? Não é o que ela traz nesse livro, nesse romance, mas o romance escrito por uma mulher africana, trazendo perspectivas, né, e formas de ler esse romance que são diferentes, de fato, né, que são perspectivas dessa mulher negra. Quais são as contribuições que ela coloca nessa obra? Ela denuncia estruturas sociais e costumes, e ela compreende a busca da ancestralidade como algo muito importante para a trajetória dos indivíduos. Mas antes de entrar aqui propriamente no romance, né, e na personagem principal, a Muzango, a menina Muzango, eu queria falar de uma coisa que um amigo me fez prestar atenção e faz muito sentido. Como essa obra tem um intertexto com o jazz. É uma obra quase que tem uma sonoridade muito bacana. Então, por exemplo, Contornos do Dia que Vem Vindo, eu, pelo menos, já identifico uma sonoridade nesse título, né? Contornos do Dia que Vem Vindo. Quando você vai abrindo, os capítulos são assim: prelúdio, interlúdio, coda, segundo movimento, né? Eu não estudo música, né? Mas são características de uma composição de jazz, né? E aí a autora é fã de jazz, então eu acho que é a maneira musicada e como ela apresenta essa obra também é muito interessante assim de ler. Eu separei várias partes aqui, mas eu não. Daqui a pouco eu acho a parte que eu queria apresentar aqui da obra
da Leonora Miano. Mas, sobretudo, o que é esse romance? Ela constrói um país fictício, Moabansu, talvez eu esteja errando aqui na pronúncia, e nesse país fictício, que é um país devastado pela guerra, que é um país em que os indivíduos estão tentando encontrar o seu lugar, né, seu espaço no mundo, ela conta a história de Musango, essa menina, em que era muito comum, né, e aí, assim, Camarões também passa, né, por uma guerra, então ela cria um país fictício, mas ela traz perspectivas estruturais, né, que de fato são identificadas no território de onde ela vem. Então, era muito comum que as tradições e os costumes trouxessem ou colocassem a perspectiva da magia, né, ou de crianças que eram amaldiçoadas. Então, era muito comum que crianças fossem abandonadas pela sua família, ou que tragédias fossem como se as crianças tivessem culpa por essas tragédias, né? Fossem identificadas que essas crianças são culpadas. Então, era muito comum que crianças fossem abandonadas. E a Leonora traz nesse romance a história de uma menina que é abandonada, né, pela mãe, depois que o pai dela morre. A mãe dela tem uma espécie de esquizofrenia, sim, mas as tradições ali ao redor começam a identificar que, na verdade, pode ser algum espírito, que esse espírito parte ali da menina, que ela tem que abandonar essa menina. Ela maltrata muito essa menina, então ela tem ali uma série de. Ela passa por muitas coisas, assim, né? Muitas coisas muito pesadas para uma criança. Se não me engano, ela começa o livro com 7 anos. E aí a narrativa toda do livro é contada a partir do olhar dessa menina que é abandonada, jogada ao relento. E aí ela vai. Não sei nem assim como colocar, porque é muito lindo, assim. Ela vai construindo uma trajetória, não sei se é de autonomia é possível dizer aqui, mas é uma trajetória que se diferencia, porque quando a gente vai lendo com um olhar colonizado essa obra, a gente vai torcendo para a mãe para se vingar da mãe, ou para se vingar das pessoas que fizeram mal para ela. Em algum momento da história, ela é sequestrada, né? Então ela vai trabalhar forçadamente e ajudar um grupo de milicianos que faz tráfico de mulheres, e ela fica ali ouvindo, percebendo. Então, ela é uma criança que tem uma percepção muito aflorada, né, para a idade dela, que tem um olhar para o mundo muito crítico. Então, a obra é toda construída no lugar dessa menina. E aí, uma coisa que ao longo da obra foi me remexendo, assim, que eu fui falando, caramba, como assim ela está buscando, né, depois que ela é abandonada, ela tenta buscar a mãe, ela tenta encontrar a mãe dela. Então, ela escreve para a mãe, e ela escreve de uma forma, eu não quero dizer romântica, né, porque eu acho que não é sobre romantizar o trabalho, mas ela escreve para a mãe, e ela escreve de uma forma a buscar essa reconciliação. É essa ideia de uma busca pela ancestralidade e uma busca de acertar as contas com o passado. Essa perspectiva é colocada no livro da Leonora. E eu acho que é uma perspectiva surpreendente se a gente está esperando um diálogo colonial, né? Se a gente está esperando um debate que vai ter uma história talvez linear, ou que vai dizer que essa menina vence e que, né, eu queria dar um spoiler do final, não vou dar aqui, porque acho que tem muita gente que não leu, mas acho que o final também nos ajuda muito a pensar, assim, esse lugar da redenção. Então, a personagem principal, ela vai em busca da sua família, ela vai em busca dessa ancestralidade, ela vai em busca de fazer as pazes com o passado, numa perspectiva de redenção, que é quando eu encontro a minha família, por mais que eu tenha sido violentada, por mais que eu tenha passado por uma série de coisas, eu cumpro esse papel de acertar as contas com o meu passado e então conseguir seguir. Então, toda a história, né, contada a partir desse olhar, contada a partir da Musango, ele vem falando de resiliência, de sonho, ele vem falando de como ela, né, na fala dela, que é muito doce, que é muito boa de ler, no lugar de mãe, eu te perdoo. E no início, quando eu comecei a ler, eu falei, gente, como ela vai perdoar a mãe? Mas ela foi tão violentada. E aí ela traz uma coisa que eu acho que é fundamental para pensar relações negras, que ela dizia, e na perspectiva dela, eu te perdoo porque sei que antes de mim, aquilo que você sofreu, né, também, aquilo que te fizeram, né, o que fizeram com você, talvez seja o que você tenha feito comigo agora.
Então, é preciso curar essa ancestralidade machucada, né? Achar esse lugar em que a violência se institui como uma normalidade para cessar essa violência e, a partir daí, criar e pensar um novo mundo possível, uma nova trajetória possível. E aí a personagem faz isso com uma riqueza, assim, impressionante mesmo. E aí, um outro ponto que a Leonora Miano traz nessa trajetória, nesse livro, é a forma como ela denuncia a força das tradições, né? Então, se contam que uma criança está amaldiçoada, essa criança ela é retirada desse convívio num país que foi devastado pela guerra, né? Então, quando você está, era uma passagem que eu tinha selecionado, mas eu de fato me perdi aqui de tantas que eu selecionei, que ela vai dizer, de alguma forma, nesse país em que nada restou, né? Não resta espaço, né, social, de fato, em relação física mesmo, falando, devastado pela guerra, não restam relações. As relações, elas são destruídas. Então, um país com muito vazio é um país que, de alguma forma, se deixa ser invadido por algumas perspectivas que tendem a trazer uma salvação. Então, o livro faz uma crítica muito grande à forma como a religião neopentecostal se insere nesse território e começa a prometer uma perspectiva libertária a partir de um Deus muito colocado num viés também violento, talvez, num viés econômico, né? Então a gente está falando da igreja, né? Não sei se igreja especificamente, mas dos templos que estão pensando uma perspectiva neopentecostal e que vão dizer aos indivíduos, né? Me dê tudo que você tem, e esse indivíduo que já não tem nada, para que então te garanta a salvação. Então ela faz uma crítica muito forte também. Ai, queria tanto achar aqui essa passagem que é muito bacana, que é uma denúncia, né, que ela vai falar. Ai, gente, que pena. Não sei se eu vou encontrar aqui durante a aula. Enfim, mas dessa ideia de que há uma denúncia nesse território, de que nada restou. Então, nada tem para esses indivíduos. Eles estão dando qualquer coisa para serem salvos. E a autora coloca essa perspectiva de que esta salvação dessas pessoas, às vezes está muito mais num lugar de elas querem ser eliminadas desse convívio, né? Esse clamor a Deus é para que elas não existam mais. E aí a religião neopentecostal se aproveita de alguma forma desse território ali vazio, né? Assim, né? Vazio de muitas perspectivas para adentrar e levar perspectivas ainda mais vazias, talvez. Tem um comentário aqui da Camille, vou expor aqui. O spoiler é o de menos, porque não contempla toda a leitura. Vou dar o spoiler, então. Camille me legitima aqui a dar o spoiler, que é a Musango, ela vai crescendo, depois ela encontra uma família numa escola que abriga ela, né, que dá um abrigo a ela. Outro intertexto que eu acho que a obra traz, além dessa questão musicada, é a questão da espiritualidade. Então eu vi um diálogo em algumas passagens com mulheres que correm com os lobos, né, com os mitos trabalhados em mulheres que correm com os lobos, se repete um pouquinho nessa história, e como ela traz a coisa da Musango, que essa menina quase que iluminada, que busca acertar as contas com o passado, ela coloca muito da meditação, né, da Musango como uma menina que senta em posição de lótus. Então eu acho que tem um intertexto grande com esse lugar de ela não está buscando vingança, ela está buscando se livrar dessas amarras. E aí, para mim, assim, eu chorei absurdamente no final, como Camille me permitiu dar o spoiler, eu vou dar no final do livro. Ela encontra a mãe dela numa dessas igrejas, num desses templos, e aí ela vai seguindo o caminho dela, e de repente não é suficiente encontrar a mãe dela, ela precisa encontrar a avó, ela precisa encontrar o que acontece, né, antes da mãe dela, para que essa movimentação, né, violenta seja perpetuada. E aí ela vai arduamente nessa busca e ela consegue encontrar a avó. Detalhe, essa é uma trajetória extremamente sozinha da personagem. E aí, para mim, assim, me destruiu no final, é que ela encontra a avó dela.
E aí a avó dela dá pistas para ela desse passado. Ela vai ela vai buscar o túmulo, né, de alguns familiares, né? Ela vai entender algumas coisas que aconteceu. E quando ela encontra a avó, né, num lugar assim, num barraco, num lugar também desprovido de, enfim, de uma estrutura mínima, né, para ter dignidade, quando ela encontra essa avó, a avó vai dando ali algumas pistas para ela. E quando ela consegue ir até onde ela quer buscar as respostas num dia, e ela volta, essa cena final é sensacional, assim. E ela volta para o barraco da avó dela e ela começa a narrar o que acontece. Eu vou ler aqui o finalzinho, assim, que ela diz o seguinte: quando chegamos à casa, a casa está estranhamente fechada. A essa hora, deveríamos encontrá-la, ela está falando da avó, deveríamos encontrá-la tarefada no quintal, varrendo energicamente com seu feixe de folhas de palmeira. Empurramos suavemente a porta. E no momento de entrar, penso comigo que ela certamente ainda não expulsou os malefícios do umbral, que era uma tradição que eles faziam ao acordar. O recinto está escuro, as janelas ainda fechadas. Vovó está deitada onde a deixamos há algumas horas, mas não ronca mais. Não faz barulho algum, não emite sopro algum. Continuamos sem dizer nada, porque ela encontra um parceiro, né? Um amigo que era um menino que ajudava a avó dela, que a avó dela morava sozinha. E aí esse menino começa a ajudar a Musango nessa trajetória, né, para conseguir encontrar a sua história. Embalé, que é o nome desse menino, entreabre uma janela para deixar entrar o dia, e a luz penetra timidamente no barraco para clarear o rosto tranquilo da anciã. Seus traços conservam a doçura e a vivacidade de que ela ainda dava mostras quando nos contava a história do menor e do maior. Não precisamos fechar seus olhos, pois ela não os abriu desde ontem. Agacho-me ao seu lado e passo a palma da mão um pouco úmida sobre seu rosto. Ela ainda está quente. Talvez quisesse nos esperar, mas seu ofício estava cumprido. Eu me acabei nesse final aqui, assim, quando ela, na busca dessa ancestralidade, ela encontra, ó, fiquei emocionada de ler de novo, na busca dessa ancestralidade, na, na tentativa de curar o passado, para que ela siga livre e não de se vingar do passado. Ela consegue, ela encontra a avó dela. E quando a avó dela cumpre e dá para ela assim, esse aqui é o passo a passo, essas são as trajetórias. A avó dela morre no final, nessa forma poética que é contada aqui, nesse sentido de cumprir esse papel, né, com a minha ancestralidade, curei um aspecto e agora eu sigo para uma nova trajetória, e é isso que a autora deixa em aberto ali. E eu fiquei assim, tão. Mexeu muito comigo, né? Acho que tudo que eu estou trazendo aqui nessa roda, né, nesse espaço para a gente trocar, mexeu muito comigo. Mas essa obra, e a gente não tem o costume, né, de ler autoras africanas, né, da Leonora Miano, me traz esse quentinho no coração, né, dessa perspectiva de que é um romance de denúncia, é um romance que vai dizer que um povo devastado é um povo extremamente vulnerável, portanto, qualquer coisa que se coloca nesse povo, esse povo vai acreditar, esse povo vai legitimar as crenças que não fazem sentido e vão se vulnerabilizar ainda mais, mas ainda assim, no meio dessa confusão, caminha essa menina numa tentativa de se curar, né, de fazer esse processo de cura. Então, é incrível, né, essa obra. Então, eu acho que esses são os pontos, né, e as perspectivas que eu leio da Leonora Miano e que eu deixo aqui aberto, né, e como uma dica para vocês. Lembrando, né, a gente está aqui 1 hora já de conversa. A proposta é que a gente troque mesmo, né? Então, desde o início, né, quando eu propus aqui essa ação, era poder ler essas obras, entendendo as denúncias, entendendo quais são as tensões, quais são as transgressões que essas mulheres negras colocam para a gente, como é que a gente lê essas obras com um olhar mais amplo para entender essas denúncias que são apresentadas. Eu acho e entendo que é muito importante, né? E eu fiz essa divulgação principalmente entre a juventude, né? Que eu acho que é muito importante que os jovens, né, que vão principalmente prestar vestibular se aproximem dessas formas de ler essas obras, né, porque acho que ler para além do que está escrito nos permite pensar e refletir caminhos, formas, né, enfim, rever pontos de vista que nós temos sobre nós, sobre o mundo, e também nos ajuda a escrever melhor também, enfim, então
Acho que é uma grande contribuição. Volto a dizer, o chat está aberto para qualquer questão, pensamento, desejos, perguntas, enfim. Acho que é mais questões do que perguntas, né? Porque acho que a ideia não é necessariamente esclarecer, porque a literatura não é sobre esclarecer, é sobre troca, é sobre o que é que a gente consegue tirar desses escritos feitos por essas mulheres negras. Então fica aberto o chat e eu vou colocando aqui para a gente conversar. E aí eu vou aqui para a última autora que eu trouxe para essa obra de hoje, que é a Carolina Maria de Jesus, que tem caído nos vestibulares, né? Então muito torna-se muito famosa, torna-se objeto de estudo de não só dentro da literatura, mas também na sociologia, antropologia, né? O escrito e o que a Carolina oferece, né, e oferta para a gente, quanto uma mulher brasileira que também traz denúncias do nosso contexto social. Hoje é muito estudado e eu tenho percebido que tem caído muito no vestibular. Então, Carolina Maria de Jesus é uma mulher negra nascida em Minas Gerais, em 1914, mas ela viveu boa parte da sua vida no Canindé, né, na zona norte de São Paulo. Ela faleceu aos 62 anos, né, muito jovem, fruto de uma complicação de doenças respiratórias. E aí, em 1958, a gente tem a publicação do diário da Carolina Maria de Jesus, né, que é o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. O livro já foi traduzido, né, para algumas línguas, e eu, particularmente, compreendo que ele faz talvez muito mais sucesso, não sei se muito mais sucesso hoje, mas ele é muito divulgado, né, nos tempos de hoje. É o único livro que eu não tenho em forma física, estou com ele aqui no Kindle. E aí, quais são as questões, né, que, dentre várias que Carolina Maria nos apresenta, né, quais são as questões que eu acho que são importantes da gente extrair dessa obra para pensar relações, vida, para pensar novas formas de, não só de denunciar, né, mas de escrever mesmo, né? Isso é uma polêmica dentro da obra da Carolina. Então, ela tematiza e denuncia a pobreza, né, quando ela relata a miséria em que ela vive, né, o lugar, o barraco em que ela vive, os 3 filhos que estão ali, a relação com os vizinhos, que não é uma relação harmoniosa, né, a maneira como falta, né, é uma narrativa que vem trazendo muitas faltas, né, colocadas ali dentro da perspectiva da Carolina Maria. Eu já li algumas análises que vão dizer o que ela traz para a gente nesse diário, né, a escrita dela, ela é uma mulher que lê muito, né, que apesar de toda falta de estrutura para ser lida como um indivíduo digno, né, um indivíduo que a sociedade lê com dignidade, ou que traz alguma dignidade, ela é uma mulher letrada porque ela, né, consegue acessar, né, esse espaço. Então, ela lê muito e ela escreve muito também, né? Então, o Quarto de Despejo tem algumas lacunas, né? Então, um livro que traz os escritos dela, mas não de uma forma linear, né? Então, tem um ano, depois vem um outro ano, depois, acho que o último ano do livro é 58, talvez, não vou lembrar com clareza aqui. Mas algumas análises vão dizer a Carolina nos apresenta uma obra de denúncia, mas também uma obra que traz uma raiva, né? Que é uma raiva de ter que viver nessas condições, né? Não às vezes a gente pega a obra da Carolina, vai dizer, vai tentar romantizar essa obra, né? Dizer, olha como há aqui a escrita de uma denúncia da realidade social brasileira, como há aqui uma forma, né, de apontar que tudo que ela vive é uma grande degradação. Há isso, mas eu acho que há, sobretudo, ali um desejo de que isso não aconteça, né? Uma raiva mesmo de estar naquelas condições, e não uma coisa romantizada, né? De dizer, olha, eu estou aproveitando da escrita para relatar nos meus diários e apresentar de alguma forma tudo que eu vi de forma degradante. Mas como eu não quero mais viver tudo isso que está colocado para mim, como eu não desejo, né, estar nessas condições, e como essas condições são muito ruins, né, são péssimas. E aí acho que uma grande contribuição, que é objeto de discussões até hoje, é a maneira como a Carolina ela quebra os estereótipos. Mais uma vez, retorno
ao início dessa exposição, né, em que eu, antes de entrar nas obras das autoras, eu falei um pouquinho sobre a estrutura social. Então, a ideia de uma mulher universal, a ideia do subalterno que não pode falar. Grada Quilombra faz essa discussão em Memórias da Plantação. A ideia de uma perspectiva de reconhecimento social e moral que não está posto para as mulheres negras de maneira quase que universal e que, para algumas, pior, né, do que outras, quando a gente faz aí os intertextos. Né? Então, ser uma mulher negra que mora num território degradante vai impor para essa mulher também uma condição ainda mais degradante. Né? Então, ser uma mulher negra que, no contexto de trabalho, também está numa posição degradante, vai impor também uma relação ainda mais desigual para essas mulheres. Então, essas perspectivas, né, que eu trago lá em cima, no início dessa aula, eu acho que a Carolina Maria, ela provoca essa maneira de dizer, e não, talvez não intencionalmente, né, mas a maneira de dizer, ou a maneira como a gente pode ler ela, né, que é isso que eu estou escrevendo, o meu diário, é a minha forma de denunciar. E essa forma é possível. Né? Eu acho que um grande ponto, né, quando a gente coloca após a subalterna falar, quando a gente traz Bell Hooks para falar desse movimento da teoria feminista da margem ao centro, que é considerar os diversos pontos de vista. E a Carolina faz isso, que é este é o meu ponto de vista sobre a vida miserável que eu estou tendo, e ela não precisa se encaixar num gênero literário, ela não precisa ser um romance, não precisa ser uma poesia. Esta é a minha forma e a minha perspectiva de apresentar a denúncia da miséria da qual eu vivo. Então, eu acho que uma das grandes, dentre todas as contribuições que Carolina Maria traz para a gente, é essa quebra de estereótipo, né? É essa movimentação, né, lá de cima de qual é a forma de escrever, né? Isso é uma questão que aos tempos atuais também virou um debate, que é a escrita da... Eu particularmente, eu acho rebuscada a escrita da Carolina Maria de Jesus, porque ela traz, ao mesmo tempo que palavras escritas na grafia errada, né, ditas errada, também tem outras palavras que são rebuscadas, né, para a realidade ali em que ela vive. Né? Então, é um intertexto com a realidade prática, né, da vida dela. E houve recentemente, eu não sei nem como que terminou esse debate, mas dentro da literatura, da galera que debate literatura, houve recentemente uma discussão que era mantém ou não mantém a escrita da Carolina fidedigna aquilo que ela propôs, a escrita que ela fez, né? Não corrigir a escrita. E aí vem um debate que é, será que corrigir a escrita dela, trazendo para uma linguagem informal, é descaracterizar a denúncia que ela está fazendo? É descaracterizar essa quebra de estereótipos que ela está colocando? Ou será que não corrigi-la é ainda subalternizá-la ainda mais? É dizer, essa subalterna, essa mulher que convive às margens da sociedade, ela não é digna, talvez, né, de ser lida através do português correto. E aí virou um debate que, assim, eu vi grandes referências, né, colegas que debatem literatura, né, que estudam literatura em campos diferentes, assim, né, que eram colegas falando, não, é preciso corrigir. Eu dizendo, não, é preciso manter. Né? Eu, particularmente, não tenho, assim, uma visão muito fechada, né, mas trazendo essa perspectiva de uma quebra de estereótipos, né, e dizendo que esta é a maneira com que a Carolina nos coloca a raiva, né, denuncia a raiva da miséria em que ela está colocada, eu acho que manter a escrita dela fidedigna à forma como ela escreveu. Né? Algumas coisas são trocadas porque não seriam, talvez, passíveis de entendimento, mas a grafia, né, as grafias erradas que ela coloca, que ela escreve, deveriam ser mantidas, né? Porque eu acho que são fidedignas do momento, né? Volta ao debate também que eu trouxe ao longo dessa aula, sobre solidificar a memória. Então, como se conta a memória daquele tempo, né? A memória, e aí, gente, é uma perspectiva minha aqui individual, porque eu já vi uma série de debates sobre isso, mas essa memória, né, da forma como ela expôs e denunciou essa vida degradante na qual ela estava inserida, me parece que manter, né, a forma como ela escrevia era uma questão, acho que manter da maneira como, com os erros, né, ortográficos e tudo mais. Separei aqui também uma passagem de Carolina Maria de Jesus para a gente ler,
do diário 21 de maio de 58. Ela diz o seguinte, abre aspas. Passei uma noite horrível. Sonhei que eu residia numa casa residível. Tinha banheiro, cozinha, copa e até quarto de criada. Eu ia festejar o aniversário de minha filha, Vera Eunice. Eu ia comprar-lhe umas panelinhas que há muito ela vive me pedindo, porque eu estava em condições de comprar. Sentei na mesa para comer. A toalha era alva ao lírio. Eu comia bife, pão com manteiga, batata frita e salada. Quando fui pegar outro bife, despertei. Que realidade amarga! Eu não residia na cidade, estava na favela, na lama, às margens do Tietê, e com 9 cruzeiros apenas. Não tenho açúcar porque ontem eu saí e os meninos comeram um pouco que eu tinha. Essa é uma passagem, entre várias, né, da Carolina, que denuncia o que, para mim, é esse olhar dela de eu não estou aqui só denunciando que vida miserável. Eu estou dizendo que isso aqui é muito ruim de viver. Eu não quero estar aqui. Eu não gostaria de estar aqui. Eu estou apresentando isso daqui não apenas como muita gente lê, a lê atualmente, que é de uma mulher negra, militante. Ela não quer viver isso, né? Não é só de uma mulher negra que está ali à frente do seu tempo, né? Por conta das construções e da contribuição que ela faz. Mas é de uma raiva, né? Que se solidifica na escrita dela, desse desejo de, não é aqui que eu quero estar, não é com esses vizinhos, né, que a tratavam ela muito mal, que eu quero estar, não é essa a realidade que eu quero compor, não, eu não quero ser a guerreira militante, eu quero sair daqui, né? Eu acho que isso, de alguma maneira, dialoga muito com tudo que a gente trouxe, né, com tudo que eu apresentei aqui, com as falas que também foram colocadas no chat, e acho que a Riane, né, fazendo um intertexto aí de gerações, que a poesia da Riane denuncia muito, que é a gente constrói uma trajetória, a gente tenta se livrar dessas amarras de desigualdade racial e de gênero que as mulheres negras no Brasil, né, e no caso das outras autoras que eu trouxe africanas, estão colocadas, mas nós estamos dizendo, sobretudo, que nós não queremos viver essa realidade. Eu não quero ser guerreira, eu quero viver plenamente. E o que é necessário para que eu viva plenamente? O que é necessário para que eu viva com dignidade? O que é necessário para que eu viva com respeitabilidade moral? Uma série de coisas são necessárias. E essas 4 mulheres que eu trouxe aqui hoje, elas nos apresentam essas perspectivas, né, dessas necessidades de mudar o olhar para a vida que a gente leva, né? Mudar o olhar para aquilo que a gente legitima como possível, como possibilidade de um futuro. Então, se a gente não reconhece esses indivíduos, se a gente não reconhece que as mulheres negras têm uma contribuição a fazer nos seus trabalhos, se a gente não reconhece que as denúncias são, sobretudo, uma perspectiva de não só de luta e resistência, mas de eu não quero viver isso daqui, eu não quero estar nesse lugar, né? Se a gente não identifica essa perspectiva, a gente não consagra para esses indivíduos, né, e aqui de maneira ampla, uma possibilidade de futuro, de viver no mundo de maneira plena, né? Então, eu acredito que essas são contribuições que as obras trazem aqui para a gente. Já estou aqui caminhando para o final dessa exposição. Tem mais algumas falas aqui no chat que eu vou colocar aqui para a gente ler. Estou dizendo, não está acabando, né, a ação. Podem falar, né, quem quiser perguntar, dizer alguma coisa. Mas aqui, para ir caminhando para o final dessa exposição, tem o seguinte: o poder da palavra e da partilha como instrumento de transformação. Então, pensar a literatura feita por mulheres negras é pensar que essas contribuições, elas são contribuições que movimentam muitos setores. Então, a gente vai movimentar a maneira de escrever, a gente vai movimentar a maneira de pensar as relações sociais, a gente vai movimentar a forma como nós também nos reconhecemos. Então, e aí acho que a obra da Riane faz esse movimento também, que é uma perspectiva que todas as mulheres negras têm em relação a si mesmas, né? A maneira como a gente se autodegrada, porque num mundo que não me lê com respeito, é muito impossível que eu estabeleça uma estima positiva sobre mim. Então, a estima positiva, a autoestima, ela está muito ligada ao meio em que a gente está inserido, né? As possibilidades de ser reconhecido, as possibilidades de compreender quem eu sou nesse mundo, o que é que eu posso contribuir. Eu falo aqui individualmente,
e pessoalmente, né, da minha experiência pessoal, como eu demorei uma vida para reconhecer que eu poderia fazer contribuições, que eu poderia estar aqui agora debatendo com vocês, que eu poderia trazer o meu olhar sobre a literatura, trazer o meu olhar sobre as relações sociais, mesmo sendo uma cientista social. Eu demorei para compreender o meu lugar de pesquisadora no mundo. E por que é que eu demorei tanto para compreender e ainda tenho muitas dificuldades? Porque não me é possível, e aqui de maneira estrutural, ser reconhecida como um indivíduo que pode fazer essa contribuição, como um indivíduo que tem outra via a ser colocada. Nossa, me fugiu completamente o nome da autora que eu queria falar agora. Me veio Angela Davis, não é Angela Davis, é brasileira. Enfim, mas ela traz, vou lembrar o nome dela, clássica, nos escritos dela também, essa perspectiva, quando pensa teoria social, quando pensa uma escrita, quando pensa uma denúncia, que é assim, a contribuição das mulheres negras em todas as áreas não é só uma contribuição de narrar as desigualdades, não é só uma contribuição de narrar a violência, é uma contribuição de dizer nós temos aqui um novo signo que precisa estar colocado amplamente para todo mundo. Esse signo vai fazer com que nós tenhamos um olhar diferente para as relações. Nós contribuímos com a criação de uma teoria feminista negra, que é uma teoria social. A gente cria uma nova teoria social, a gente cria uma nova forma de escrever literatura. Não é sobre uma narrativa, não é só uma denúncia. É trazer uma perspectiva que permite com que a gente quebre essa ideia lá do início da aula de uma mulher universal, de um indivíduo universal, e a gente traga um indivíduo que é mais plural. Então, eu compreendo que a literatura, né, toda a produção literária dessas mulheres, toda a teoria colocada por essas mulheres traz essa contribuição, né, de pensar uma teoria feminista, né, de pensar uma teoria feminista negra, de pensar todos esses aspectos que não estão contemplados, né, na nossa vida, porque a gente nasce e formula a nossa visão de mundo a partir desse lugar, né, que é um lugar de... que eu acho que o questionamento que a gente tem que se fazer é quem é que está olhando por mim? A maneira como eu leio essas obras é uma leitura minha, né? É uma leitura entendendo essa contribuição, ou é uma leitura de uma relação de poder que parte de homens brancos, de classe média, heterossexuais, né? Que parte de dizer isso aqui é legítimo, isso aqui não é, isso aqui é belo, isso aqui não é, isso aqui é literatura, isso aqui não é, isso aqui é teoria, isso aqui não é. Então, acho que essa é a grande contribuição dessas autoras. A minha fala, né, assim, 1h30 quase aqui de fala, eu tinha pensado 1h30 entre a minha fala e também os aspectos, né, as perspectivas de quem está aqui no chat acompanhando, né? Então, nesse momento, algumas pessoas já falaram aqui, mas eu queria também abrir um pouco mais para conversar, para a gente, né, quem tiver alguma questão, deixa eu colocar aqui, tem aí meu Instagram, para quem não conhece, meu e-mail, se alguém tiver alguma questão e queira falar. Deixa eu exibir mais um comentário que eu ainda não li, da Sara. Sara Barro, isso é algo interessante, pois temos a visão romantizada que na favela todos ajudam todo mundo. Há uma harmonia entre as pessoas. Perfeito, Sara. Eu acho que você fez comentário quando eu estava falando da Carolina. Nesse sentido, isso é muito importante de ser dito também, que é dentro dos movimentos, né, dentro das perspectivas que a gente traz do movimento social, do movimento negro, dentro de tudo isso, nós somos muito diversos, né? Tem uma análise dentro da teoria da análise do discurso que vai falar de filiação ideológica, né? O que são as filiações ideológicas? É a ideia de que todos nós temos uma trajetória na qual nós somos linkados. Portanto, a forma como a gente vai agir no mundo está muito relacionado às perspectivas da trajetória que a gente viveu. Então, é desmistificar a ideia de uma preta única. Então, olha que harmonia maravilhosa as mulheres negras estão fazendo. Não é sobre amizade e harmonia que a gente está pensando, é sobre... destruir não é a palavra, né? Mas contribuir com essa estrutura social de uma nova maneira, né? É sobre colocar
um novo olhar sobre o mundo. E isso não significa que haja exatamente uma harmonia. Há disputas de narrativa, né, que eu acho que eu não falei aqui ao longo da aula, que é muito importante, principalmente o que essas mulheres estão fazendo, é uma disputa de narrativa, né? É pensar, peraí, se alguém está contando essa história desse ponto de vista, eu vou contar do meu outro ponto de vista. Então, eu também acho muito ruim quando a gente vai ler Mulheres Negras e a gente coloca muito uma perspectiva romantizada, né? Que olha aqui como nos espaços subalternos a gente tem aqui uma coletividade. E de fato há uma coletividade, mas ela não é harmônica, ela também é permeada por disputas, né? E isso é bem interessante de ser colocado. Outro comentário da Camille, incrível a aula, obrigada, Camille. Vai continuar disponível, sim. O link vai ficar disponível aí para sempre. Inclusive, eu convidei algumas escolas, né? Não sei se os alunos conseguiram estar aqui hoje. Vou enviar depois a aula gravada também para as escolas, né? Para quem conseguir, quem não conseguiu estar aqui para assistir, deixando também o meu e-mail aberto para que a gente debata depois, né? Quem quiser, quem tiver interesse. Sara pergunta de Djamila. Sara, não sei se você está perguntando se a gente vai falar da Djamila ou se é alguma questão com a Djamila. Inicialmente não pensei aqui nessa aula em trazer, né, os escritos da Djamila, a obra da Djamila, embora eu tenha lido também, né, pensei nessas 4 autoras fazendo esse intertexto África-Brasil, contextos diferentes. Temos aqui uma contribuição da Simone Góes, ela diz o seguinte: como mulher negra, percebo hoje a grande importância dessas leituras na minha vida. Essa busca pela minha ancestralidade é algo diário e que foi tirada de nós propositalmente. Deixa eu colocar aqui um outro comentário da Simone. Tudo começa a fazer sentido e a se encaixar a partir desse olhar ancestral. E isso me cura no sentido de saber quem eu sou, com toda a complexidade de diversos atravessamentos. Obrigada pela troca. Simone, obrigada a você pela contribuição. Eu acho que isso é importantíssimo mesmo, né? De falar como nós encontramos sentido na nossa vida ao buscar essa trajetória. Outro dia, num diálogo com alguns amigos, que estavam falando sobre tirar as suas cidadanias, né? Tentando buscar ali um bisavô europeu para tirar essa cidadania. Eu falei, engraçado, né? Eu não vou saber de onde veio meu bisavô, meu tataravô, porque eles foram arrastados de maneira compulsória, né, para um outro território e foram forçados e escravizados, né? Então, a minha história e a história negra no Brasil, ela fica incompleta, não sei se incompleta é a palavra, mas ela traz uma lacuna da nossa perspectiva de encontro e reafirmação conosco, porque essa história foi retirada, né, da possibilidade de vida desses indivíduos. Né? No ano passado, retrasado, eu tive contato com a ideia do Banto, acho que é Banto a palavra, não lembro exatamente, é uma discussão dentro da psicologia que fala de um adoecimento emocional e mental que pessoas escravizadas, né, em seus tempos tiveram, por conta de uma saudade inexplicável de um passado inexistente. Então, é como se esse indivíduo ele tivesse aqui de corpo físico, mas emocionalmente ele está num lugar que ele nem sabe qual é, porque ele foi retirado do convívio, ele foi obrigado, né, a viver sob condições degradantes. Então, esse adoecimento emocional de pessoas escravizadas, eu não vou conseguir falar aqui com riqueza de detalhes, né, mas fica aí a dica para vocês pesquisarem, né, para quem tiver interesse, que é como esse adoecimento desse lugar de ser banzo. Obrigada, Cida. Alguém botou aqui, ó. Não é banto, é banzo. Esse adoecimento emocional estudado para esses indivíduos, né, que é esse não reconhecimento com o lugar em que está, essa saudade de uma pátria que não existiu, essa não possibilidade de reconhecimento com o passado, né? Isso é adoecedor, né? Isso traz, de fato, né, perspectivas para nós. Deixa eu tirar esses slides, e aí fica eu aqui na tela maior. Pronto. Isso é, de fato, né, uma perspectiva adoecedora para esses indivíduos. Eu acho que isso remonta à contribuição aqui da Simone, né, como quando ela fala que a importância de ter contato com essas leituras, né, como se aproximar dessas leituras tem um sentido para a gente, né?
Isso é uma coisa também que se abriu para mim, acho que tem 10 anos que eu acompanho os movimentos negros de modo geral, que eu me entendi negra. Esse é um aspecto muito interessante de pensar. Quem olha para mim sabe que eu sou negra, isso é indiscutível. Mas o meu entendimento do ser negra, ele passou por uma tentativa, primeiro, né, de embranquecimento, e a Neuza Santos comenta muito isso, foi o primeiro livro que eu li de relações raciais, quando eu tinha 19 anos, Tornar-se Negro, e ela vai dizer que a primeira violência do racismo é a maneira como nós somos impossibilitados de nos identificar com a nossa própria identidade. Então a gente vai amenizando, né? A gente vai, eu não sou negra, eu sou morena, né? A gente alisa o cabelo, a gente vai trazendo traços que nos distanciam de quem nós somos. Então, o meu entendimento do ser negra tem apenas 11 anos. Vou fazer 30, né? Então, antes disso, eu também achava que eu era morena, eu também achava que o que é colocado para o ser negro não estava colocado para mim. Então, o contato com a literatura dessas mulheres, com o trabalho, com a obra dessas mulheres, nos permite construir essa perspectiva de um autorreconhecimento, né? De entender a nossa identidade e de traçar também os nossos caminhos, né? Não só reivindicar um passado, né? Entender uma identidade de passado para pensar agora o presente, mas construir uma possibilidade futura aqui. Comentários de Dilma Negreiros. Grata pela oportunidade. Dilma, nossa, esse comentário tem um sentido tão grandioso. Dilma Negreiros é minha mentora, assim, a pessoa que acho que, se eu estou aqui hoje falando nessa aula, tudo começou com Dilma Negreiros, quando eu entrei no CH2, uma ONG aqui da minha cidade, aqui de Macaé, e eu tinha muito medo de falar, eu achava que eu não conseguia contribuir com nada, né? Até pouco tempo atrás eu falava, gente, acho que eu não consigo falar. E aí eu lembro da Dilma me botando para falar, assim. E era de surpresa. Chegava numa reunião para representar o CNH2 em alguma coisa, e ela falava, Karine vai explicar o CIEM. Eu falava, Karine vai falar sobre a juventude. Então, acho que, né, Dilma, muito obrigada por você estar aqui, obrigada pelo aprendizado que você me permitiu ter para que hoje eu esteja aqui falando de mulheres negras e da obra dessas mulheres. Né? Então, estamos aqui com quase 1h36, como era, né, o previsto dessa aula, né, dessa ação, né, porque acho que a aula é muito, muito formal. Repetindo e reiterando, né, que esse projeto conta com o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, foi o edital que contemplou essa ação que a gente está podendo fazer aqui hoje. Há mais comentários? Tem mais alguém que queira colocar alguma questão? Qualquer questão mesmo, assim, né? Que tenha pensado em algo a partir da movimentação que eu trouxe aqui. Espero que eu tenha conseguido mesmo apresentar um olhar, né? Apresentar uma perspectiva diferente, que a gente pense sobre elas na nossa vida cotidiana, né? Que eu acho que isso que é o importante, isso que é o difícil. Que às vezes a gente lê, né, uma obra, entende que ela tem uma contribuição a fazer, mas a gente não internaliza ela e não traz ela para a nossa vivência cotidiana, não coloca ela numa possibilidade mesmo de futuro, né? Como nos reivindica as mulheres que eu trouxe aqui para a gente comentar. Então, enfim, deixo aberto esse espaço, reiterando, né, essa aula tinha a perspectiva principalmente de aproximar a juventude dessa leitura, trazendo outras formas de ler o que essas mulheres estão colocando, que eu particularmente acho que ter esse pano de fundo também nos ajuda a pensar em vestibular, Enem, né, tudo isso que virá para a vida da juventude. Então, quem não conseguiu assistir, a aula vai ficar aqui, gravada, e será também enviada para as escolas que foram convidadas, né? A gente formalmente fez o convite para algumas escolas para que as turmas fossem convidadas para estar aqui. Pensamos um sábado pela manhã, porque ao longo da semana os alunos estão em aula. Não sei quantos conseguiram entrar de fato, mas também será enviada a gravação da aula para as escolas e para esses alunos. Bom, se não há aqui mais nenhuma questão, né? Ninguém queira colocar nada, nem, enfim, nada que tenha... tem uma outra contribuição da Dilma que eu não tinha visto aqui, que é aí pensar o quanto esse sentimento da Carolina está impenetrado em milhões de corpos negros no mundo. Exatamente isso, né? Eu acho que a Carolina consegue
apresentar, né, essa denúncia, e eu volto, né, assim, ler Carolina é ler Carolina com esse olhar de uma revolta, no sentido de ninguém merece, né, passar por isso, ninguém merece estar nessa condição. Ela não quer estar nessa condição, assim como vários outros indivíduos que estão em condições degradantes, insalubres e desiguais também não desejam e não querem estar. Mais uma contribuição da Sara. Sara, muito obrigada pela sua participação aqui, que foi grandiosa, né? Que você fez vários comentários importantes aqui, que eu acho que é a perspectiva de uma roda, né? A gente abrir mesmo, né, para comentários. Sara vai dizer: fui entender que sou negra quando entrei no IFE. Então, quando se coloca como construção social, se entende essa problemática de tentar se afastar do seu verdadeiro, do seu ser verdadeiro. Sara, temos aí quase uma perspectiva parecida, porque eu me entendo negra no final do IFE. O meu ensino médio foi feito no IFE Macaé. E aí, no final do IFE, e aqui, né, na cidade de Macaé, o IFE são 4 anos de ensino médio, né, por conta da formação também na área técnica. E aí, no último ano, né, no 4º ano do ensino médio, eu começo a questionar o meu cabelo. E eu falo assim, gente, por que eu estou alisando o cabelo? Foi um questionamento muito natural. Que loucura! Eu estou me descaracterizando e eu não sei nem por quê. E aí eu fui colocar a trança. E naquela época, 10 anos atrás, não era tão comum colocar trança, né? Eu tive que procurar uma transista, não foi fácil de encontrar. E aí eu encontrei. Coloco a trança. Qual é a primeira coisa que os meus amigos falam quando eu chego no IFE de trança? Nossa, que exótica! Isso diz tanta coisa sobre muitas coisas, que é assim, eu estava bonita, né? Hoje eu entendo que eu estava bonita e foi difícil me reconhecer como uma mulher bonita. Os meus amigos também talvez reconheciam que eu era uma mulher bonita, mas nesse lugar do não legitimar o indivíduo e a mulher negra como um indivíduo possível, não se pode identificar a palavra bonita. Isso é muito louco, né? Assim, olhar para mim e falar, nossa, ela tá de trança, ela tá diferente, ela tá bonita, mas bonito e belo é aquilo que é branco. Como ela não é branca, ela só pode ser exótica. Isso é muito gritante, dá pra gente passar uma aula fazendo uma análise só sobre isso, assim. Então, no final do IFE, depois dos contatos que eu tive também com a produção literária, eu acho que isso é muito importante, quando eu li Neuza Santos e comecei a abrir esse espaço da literatura, né, e fui cada vez mais lendo mulheres negras, foi que eu também me compreendi como negra, né? Então acho que isso é muito importante. Um outro comentário aqui da Cida, ela diz: parabéns, você é sensacional. Eu só tenho 60 anos, mas tenho esperança de quando crescer. Ah, Cida, imagina. Eu é que agradeço muito. Eu amo fazer isso aqui que a gente fez, que é trocar, né? Colocar questões, falar, olha, isso aqui, eu penso isso sobre essa literatura, eu acho que essa aqui é uma contribuição. E aí, o que vocês pensam, né? Que eu acho que essa é a pergunta, né, que a gente tem que fazer. Muitas vezes a gente tem medo de colocar o que a gente pensa, né? A gente tem medo de expor a nossa ideia sobre algo que a gente leu, que a gente acha que não está correto. Eu tive muito isso, assim, de eu não quero falar sobre tal literatura porque eu não sei se está correto. Na literatura, quando a gente vai debater uma obra com uma perspectiva de roda cultural, por exemplo, se permite colocar o nosso olhar sobre ela, né? Então, acho que essa é uma convocação que eu faço, que é ler essas obras e colocar o que vocês, não que entenderam, mas que vocês sentiram, né? O que rememora. Às vezes a gente lê uma obra e isso lembra uma situação que a gente viveu num outro contexto que tem uma conversa, um diálogo, né? Isso é muito importante. Camille vai dizer aqui, amiga, só te agradecer. Obrigada, Camille, pela sua presença nesse sábado de manhã. E também diz, aula maravilhosa. Obrigada. Gente, eu vou, então, encerrando, já tem 1h40 aqui de disposição. Eu agradeço muitíssimo, né, quem conseguiu estar aqui, quem conseguiu conversar comigo, né, nesse momento, aqui agora pela manhã, nesse sábado. Vocês tenham um ótimo sábado. Essa aula vai ficar salva, mande para outras pessoas, né, para que a gente depois, se a gente quiser, a gente abre uma live no Instagram e continua esse debate, né, com essas mulheres, né, com essas contribuições. Tá bem? Então eu vou encerrando por aqui. Muito, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui. A gente se vê em outros momentos. Lá no Instagram, geralmente, eu também estou batendo textões reflexivos, falando de autoras, de mulheres, falando de mim, né, fazendo essa perspectiva coletiva, que é estar no mundo e ser uma mulher negra. Tá bom? Um grande beijo para todo mundo. Só para a gente fechar aqui, né, direitinho e reiterando que a gente só está aqui hoje porque essa é um trabalho propiciado pelo edital Cultura Presente nas Redes 2. Então, obrigada, gente. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.